Olá, eu sou o professor Geisel Pires Carvalho, professor de História, e esse é o nosso canal Educa Mais Serrano. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Nesse nosso encontro de hoje, nós abordaremos a Revolução Francesa e a Era Napoleônica, com destaque para a crise do antigo regime que precedeu o processo revolucionário. Pois bem, então denomina-se Revolução Francesa o movimento político e social que se desenvolveu entre 1789 e 1799 na França. Movimento esse e provocou grandes transformações políticas no país. A Revolução vai ter a participação de vários grupos sociais, desde a participação dos burgueses até as camadas das populações mais pobres da cidade, da zona rural, pequenos produtores, comerciantes, enfim. Então é uma revolução que vai ter um misto de participantes das mais diversas camadas sociais. A Revolução Francesa ela foi um dos maiores movimentos sociais e políticos da história do Ocidente e até hoje a sua influência reflete nos países atualmente. Os ideais foram defendidos pelos revolucionários como liberdade e igualdade, foram ideais e foram disseminados por todo o continente europeu, mas também para outras partes do mundo. A influência que a Revolução Francesa teve nesse período, extrapolou o limite da França e se fez presente, se fez influenciar o processo de independência das Américas portuguesa e espanhola no século XIX. A exemplo disso, a Inconfidência Mineira no Brasil teve forte influência dos ideais da Revolução Francesa, além de outros, certo? Então, a Revolução Francesa aconteceu na França, transcorreu durante um período de 10 anos, mas os seus ideais e a sua influência ultrapassaram o limite da Europa e chegaram a outro continente. Mas e como era essa França às vésperas da Revolução propriamente dita? Como é que se encontrava a França nesse período que precedeu a Revolução? No ano de 1789, a França era o país mais populoso da Europa Ocidental, contava com aproximadamente em torno de 28 milhões de habitantes. Mas, por outro lado, também era um dos países mais injustos do continente europeu. E por que isso? Porque o clero e a nobreza gozavam de grandes privilégios, de enormes privilégios. E entre esses privilégios estava a isenção de impostos, ou seja, não pagavam impostos. Então, no final do século XVIII, vigorava na França o regime político absolutista, o regime monárquico absolutista. E como era esse regime? Esse regime era baseado na sucessão hereditária e na teoria do direito divino, na teoria do poder divino dos reis. O monarca francês na época, o Luís XVI, ele concentrava todo o poder do Estado em suas mãos. E lembra quando nós falamos sobre o iluminismo, que os iluministas já criticavam esse absolutismo, essa concentração de poderes na mão de uma só pessoa? Pois bem, então, esse regime que vigorava na França era exatamente esse tipo de regime, o regime absolutista. Então, Luís XVI tinha essa concentração toda de poder em suas mãos, e na organização social do regime havia uma hierarquia que garantia honras e privilégio de nascimento à nobreza e também estabelecia a divisão da sociedade em ordens ou estados, de acordo com a sua importância dentro da sociedade francesa. Então, a sociedade francesa era dividida em ordens ou estados, como queira chamar. Então, era esse conjunto de características típico dessa França da Idade Moderna que passou a ser chamada de Antigo Regime. Então, são essas características em que a governança ela se dá pela sucessão hereditária, o poder do rei baseado na teoria do direito divino, os privilégios baseados no nascimento, da origem familiar. Então, tudo isso caracterizava esse antigo regime. Aí, como bem dito, a organização social nesse antigo regime vigente na França, a sociedade francesa ela se dividia em 3 estados. O primeiro estado, que era formado pelo clero, o segundo estado, que era formado pela nobreza, e o terceiro estado, que era formado por todo o restante da população. Então, quem fazia parte desses estados, dessas ordens? Então,
como dito, o primeiro estado, que era constituído pelo clero e era composto por aproximadamente 280 mil pessoas, né? E se dividia em alto clero e baixo clero. E quem fazia parte do alto clero? Então o alto clero reunia os bispos, os abades, cardeais, geralmente oriundos de família da nobreza. A fortuna do clero provinha do pagamento de dízimos, né? As contribuições dos fiéis, taxa de batismo, de casamento, de sepultamento, assim como dos imóveis urbanos e rurais, né, de propriedade da igreja. Então, era esse grupo que formava o alto clero. E o baixo clero? Quem formava o baixo clero? Pois bem, o baixo clero compunha-se de sacerdotes pobres, geralmente padres, frades e monges, né, muito dos quais eram simpatizantes do movimento revolucionário. Esses sacerdotes geralmente eles eram responsáveis pelas paróquias mais carentes. Então era esse pessoal que formava o baixo clero, né? Então o primeiro estado era formado pelo clero, e era dividido em alto clero e baixo clero. O alto clero era as figuras mais importantes da igreja, enquanto que o baixo clero era o pessoal de menos importância para a igreja. O segundo estado era constituído pela nobreza, era composto por aproximadamente 840 mil pessoas e dividia-se basicamente em três grupos principais, né? A nobreza se dividia em três grupos principais. E qual eram esses grupos? Primeiro, a nobreza cortesã, ou seja, eram os nobres que viviam no Palácio de Versalhes, ou seja, em torno do rei. Viviam na corte do rei e geralmente viviam de pensões do Estado. Então esse era o grupo que faziam parte da nobreza cortesã. O segundo grupo era a nobreza provincial, que era formado por nobres, muitas vezes nobres empobrecidos, que viviam em grandes propriedades rurais, nas províncias, geralmente no interior, né? E sobreviviam à custa de taxas que eram cobradas dos camponeses, né? A título de direitos feudais, ou seja, os camponeses trabalhavam nas suas terras e em troca do trabalho na terra tinha que ceder parte da produção ao proprietário, né? Então esses nobres eram que faziam parte da nobreza provincial. O outro grupo que faziam parte do segundo estado era a nobreza de toga, né? E quem eram esses membros? Geralmente era formado por burgueses ricos que compravam títulos de nobreza e cargos políticos e administrativos, porque esses títulos de nobreza eles estavam reservados à nobreza e ao alto clero, como dito, até por origem de nascimento, mas os nobres, os burgueses ricos, eles acabavam comprando esses títulos de nobreza, né, que passou a ser conhecido como nobreza de toga. Geralmente juízes que chegavam a adquirir esses títulos e passavam a integrar o segundo estado. E o terceiro estado, né? Quem fazia parte do terceiro estado? Então o terceiro estado era composto pela grande maioria da população, reunia mais de 26 milhões de habitantes, dividido em diversos grupos sociais, né? Que era eles quem trabalhavam para gerar riqueza e os impostos na França. Então, entre esses grupos, podemos destacar os seguintes. Dentre os grupos que formavam o terceiro estado, estavam os camponeses, geralmente eram trabalhadores rurais, submetidos a diferentes formas de trabalho camponeses livres, semilivres, e aqueles servos que eram presos a obrigações feudais. Como dito, né, os servos se utilizavam da terra dos senhores feudais e em troca disso pagavam uma determinada obrigação. Parte da produção era destinada aos senhores feudais. Então, esse era o primeiro grupo que fazia parte desse terceiro estado. O segundo grupo era formado pelo sans-culottes. Esse sans-culottes está relacionado aos trabalhadores urbanos, é uma camada social de trabalhadores urbanos, geralmente concentrada na capital, Paris, e era composta por aprendizes de ofício, artesãos assalariados e, na grande maioria, desempregados que acabavam se marginalizados, né, pela sua condição de desempregado. Sans-culotte é uma referência ao tipo de vestimenta que esse pessoal usava. Eles usavam uma calça que se diferenciava das calças usadas pela nobreza, enquanto a nobreza usava uma calça colada, curta e apertada. Essa camada popular social que formava o sans-culotte usava uma calça mais folgada. Ou seja, esse sans-culotte nada mais quer dizer sem culotte. Então, ficaram conhecidos exatamente por essa vestimenta que utilizavam.
Então esse era um segundo grupo que faziam parte do terceiro estado. Um outro grupo que fazia parte desse terceiro estado era a pequena burguesia, geralmente formada por pequenos comerciantes e artesãos, né? A média burguesia também era outro grupo, já formada por profissionais liberais, como médicos, advogados, professores, comerciantes. Um determinado período da Revolução essa média burguesia e vai controlar a Revolução, o processo revolucionário. E por fim tem a alta burguesia, que é formada por banqueiros, grandes empresários, comerciantes, principalmente aqueles comerciantes que compravam e vendiam mercadorias com as colônias, faziam negociação com as colônias francesas. Então eram esses grupos que formavam o terceiro estado. Um determinado período da Revolução, a alta burguesia ela vai controlar, vai defender seus interesses durante o processo revolucionário francês. Então, assim era a sociedade francesa, assim era formada a sociedade francesa às vésperas da Revolução. Mas a gente se pergunta, quais foram as razões que levaram a eclodir a Revolução, a ter início à Revolução Francesa? Então, várias foram as razões que levaram à crise da monarquia absoluta na França, né? A essa monarquia absolutista na França. Esse antigo regime, já falamos lá atrás, né? Então, várias foram as razões, dentre as quais há os aspectos sociais, obviamente, políticos e econômicos. As causas sociais que levaram à crise da monarquia absolutista francesa está principalmente ligada ao terceiro estado, né? Principalmente por conta da burguesia, que a partir daí passa a contestar esses privilégios que era reservado à nobreza e ao clero, que de uma certa forma esses privilégios eles acabavam atrapalhando as pretensões de ascensão econômica e social da burguesia. Quando, em outras aulas, quando nós falamos das mudanças que aconteceu na Europa feudal, nós falávamos que a burguesia era um grupo social que a partir de um determinado período na Europa veio se fortalecendo, né, enquanto grupo social. Quando nós falamos na Revolução Inglesa, a mesma coisa, a burguesia ela vai ganhando essa importância dentro da sociedade como grupo social. Mas dentro de um Estado absolutista, como era o francês, a burguesia não via as condições necessárias para ascender socialmente do ponto de vista econômico e social, por conta desse absolutismo, a intervenção do Estado na economia, enfim. Muito dessas causas sociais estava voltado pelas causas do terceiro Estado, né, que era formado pela burguesia, pelos camponeses, enfim. As causas econômicas, né, que culminaram com a derrocada do regime, as causas econômicas estão ligadas ao déficit público, ou seja, o governo gastava mais do que arrecadava, além de ter gastado muito com a guerra de independência dos Estados Unidos, que a França foi aliada aos Estados Unidos na luta contra a Inglaterra. Então, as despesas foram altíssimas e acabaram acarretando, trazendo uma forte crise econômica para esse período, né? E a crise política? Na verdade, é essa crise econômica que vai acabar se transformando, vai acabar gerando com que essa crise econômica caminhasse para a crise política, né? Então a crise política ela vai se instalar a partir do momento em que o governo francês, percebendo esse déficit na economia francesa, o rei Luís XVI ele vai pedir que seu ministério proponha uma reforma fiscal. E essa reforma fiscal ela vai tentar suprimir as isenções fiscais dos nobres e do clero, vão submeter os proprietários, sejam eles nobres ou não, ao pagamento de uma subvenção territorial. Então, essa tentativa de reforma fiscal dentro desse Estado absolutista, onde os privilégios dos nobres, da nobreza e do clero vão estar ameaçados, isso vai gerar uma crise política, porque tanto o clero quanto a nobreza não vão aceitar essa reforma fiscal, certo? Então, o que era uma crise econômica passa assim a uma crise política, e isso vai trazer grandes danos para o regime, né? Grandes consequências para o regime absolutista francês. Então, uma vez que foi feita essa tentativa de uma reforma fiscal, onde os privilégios da nobreza e do clero, ou seja, do primeiro e do segundo estado, estavam sendo ameaçados, de imediato eles não vão aceitar essa reforma.
a fim de salvaguardar esses privilégios. Esse momento em que a nobreza e o clero se revoltam, se rebelam, contestam essa reforma fiscal, ficaram conhecidos como uma revolta aristocrática. Então, buscando salvaguardar os seus privilégios, a nobreza e o clero se recusaram a reconhecer os decretos fiscais do Ministério de Luís XVI. O que era uma crise financeira se desdobrou para uma crise política. O que era inicialmente uma crise financeira acabou se desdobrando para uma crise política e administrativa dentro do Estado francês, né? Então, diante disso, o rei Luís XVI se viu pressionado pelo primeiro e segundo estado, e diante dessa pressão ele se viu obrigado a convocar os Estados Gerais, né? E o que eram os Estados Gerais? Os Estados Gerais era uma antiga instituição, né? Uma instituição antiga, que não se reunia havia 175 anos, né? Então, era uma assembleia com representantes dos 3 estados. Então, o rei Luís XVI convocou os Estados Gerais, que se reuniu em maio de 1789, que era exatamente, a reunião era exatamente para contornar esse impasse que se iniciou a partir da tentativa de fazer essa reforma fiscal no Estado francês. Então, esse período, esse momento que vai preceder essa revolta aristocrática, vai preceder o estopim da Revolução. É a partir desse desentendimento, desse impasse entre nobreza, clero e Estado francês que vai se dar o início do processo revolucionário. Então, como dito, uma vez convocados os Estados Gerais, isso acontece em maio de 1789, vai ser convocado exatamente para resolver esse impasse que se construiu entre o Estado francês e a nobreza e o clero, certo? Então, esse era o nosso encontro de hoje, falar da crise do antigo regime que se instalou na França a partir de 1787, com a revolta aristocrática, né? Trazendo a formação, a organização da sociedade francesa nesse período, né? Formado pelo primeiro, segundo e terceiro estado. E é a partir dessa revolta aristocrática que vai se iniciar o processo revolucionário na França. Esse era o nosso encontro de hoje. Pedimos que você deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative os sininhos e as notificações. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.